E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Política, né? Uma coisa que molda nossas vidas desde que o mundo é mundo. Sociedades, governos, culturas, tudo. E no vídeo de hoje, vamos desvendar 5 curiosidades sobre como a política evoluiu e o impacto que ela tem no nosso dia a dia. Bora lá? A política, minha gente, é antiga pacas. Começou lá no início da humanidade. Desde que os primeiros grupos humanos se formaram, já existia a necessidade de organização e liderança. Não era só uma questão de sobrevivência, mas também de manter a ordem e a coesão social. Os anciãos, os guerreiros mais bravos, esses que mandavam no pedaço. Eles eram respeitados por sua sabedoria e coragem, e suas decisões eram acatadas por todos. Era uma forma rudimentar de governo, mas já mostrava a importância da liderança. Aí, na Mesopotâmia, surgiram as primeiras cidades-estado, tipo uns projetos de município da época. Essas cidades eram independentes e tinham seus próprios governantes, leis e exércitos. Foi um grande avanço na organização social e política. Os reis, esses eram considerados enviados dos deuses, hein? Eles tinham um poder quase divino e eram responsáveis por manter a ordem e a justiça. A religião e a política estavam profundamente entrelaçadas. E por falar em rei, o Código de Hammurabi, feito pelo rei babilônico Hammurabi, é um documento e tanto. Mostra como a galera se organizava naquela época. Esse código é um dos primeiros exemplos de leis escritas e cobria tudo, desde comércio até punições criminais. No Egito Antigo, os faraós, esses sim tinham moral. Poder absoluto na mão, controlavam tudo e ainda comandavam uns exércitos poderosos. Eles eram vistos como deuses vivos e tinham um controle total sobre a vida de seus súditos. Mas aí veio a democracia ateniense, lá no século 6 a.C., e os cidadãos começaram a botar a boca no trombone, participando das decisões. Que loucura! Pela primeira vez, o poder estava nas mãos do povo, e não de um único governante. Foi uma revolução na forma de pensar e organizar a sociedade. A República Romana, essa sim, era organizada. Senado, Assembleia, magistrados, tudo no seu devido lugar. Mas, com a gente conquistando tudo, surgiram uns probleminhas, né? Desigualdade social, política instável. Aí, o Otávio chegou chegando, assumiu o poder e... tchau, República. Foi assim que começou o Império Romano. E não é que a gente viveu uma época boa? Pax Romana, prosperidade, paz. As terras que a gente conquistou viraram parte do Império. Os cidadãos romanos aumentaram. A cultura romana se espalhou. Época boa, saudades. Depois que o Império Romano do Ocidente caiu, a Europa virou uma bagunça, fragmentação política, instabilidade, um caos. E aí, meu amigo, que entra o feudalismo, um jeito de organizar a política, a sociedade e a economia baseado na relação entre o senhor feudal e o vassalo. O senhor dava as terras e o vassalo, em troca, jurava lealdade e lutava por ele. Simples assim. E a Igreja Católica? Ah, essa era poderosa. Dona da maioria das terras da Europa, influenciava tudo e todos. O iluminismo, meus caros, esse sim veio para chacoalhar. Foi um movimento intelectual que começou no século XVII e se estendeu até o século XVIII, trazendo novas ideias sobre a razão, a ciência e a liberdade. Questionou o poder, inspirou revoluções e mudou o mundo. As ideias iluministas desafiaram as antigas estruturas de poder e autoridade, promovendo a igualdade e a justiça. John Locke, por exemplo, defendia que todo mundo nasce livre e com os mesmos direitos, como a vida, a liberdade e ter suas coisas. Ele acreditava que o governo deveria proteger esses direitos e que, se não o fizesse, o povo tinha o direito de mudar o governo. Já o Jean-Jacques Rousseau achava que o poder era do povo e o governo tinha que fazer a vontade da galera.
Ele acreditava na soberania popular e que a verdadeira liberdade só poderia ser alcançada através da participação ativa dos cidadãos. E o Montesquieu, esse aí, queria dividir o poder em três: executivo, legislativo e judiciário. Montesquieu acreditava que essa separação de poderes era essencial para evitar abusos e garantir a liberdade. Essas ideias iluministas deram um gás nos movimentos revolucionários, derrubaram monarquias e abriram caminho para as repúblicas democráticas. A Revolução Francesa e a independência americana são exemplos claros de como essas ideias transformaram o mundo, promovendo novos conceitos de governo e sociedade. No século XIX, o negócio começou a esquentar. A Revolução Industrial estava a todo vapor, transformando a sociedade de maneiras nunca antes vistas. As cidades cresciam rapidamente e, com elas, novas ideias e movimentos políticos começaram a emergir. Liberalismo, conservadorismo e socialismo entraram em cena, cada um com suas próprias visões sobre como a sociedade deveria ser organizada e governada. O liberalismo queria liberdade individual, direitos e livre mercado. Defendia a ideia de que cada pessoa deveria ter a oportunidade de buscar sua própria felicidade e sucesso, sem interferência excessiva do governo. Já o conservadorismo era a turma do deixa como está, defendendo a tradição, a ordem e o poder na mão de quem já estava. Eles acreditavam que mudanças rápidas poderiam desestabilizar a sociedade e preferiam manter as coisas como eram. E o socialismo? Esse surgiu para dar uma resposta aos pepinos da Revolução Industrial, defendendo igualdade social e justiça para todos. Karl Marx e Friedrich Engels foram figuras centrais nesse movimento, propondo uma sociedade onde os meios de produção fossem controlados pelos trabalhadores. O século XX, por sua vez, foi um cabo de guerra: capitalismo versus comunismo, democracia versus autoritarismo. Tenso, né? As ideologias se enfrentaram em uma batalha global, com eventos marcantes como a Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim, moldando o mundo moderno que conhecemos hoje. A política, meus amigos, sempre deu as cartas na história da humanidade. Moldou nossa sociedade, definiu o rumo das nações, e entender como ela funciona é essencial para lidar com os problemas de hoje e construir um futuro mais justo e democrático. Gostou do vídeo? Então se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com a galera. E continue por aqui, vamos juntos desvendar esse mundão da política.